noite. Estamos entrando hoje na nossa 8ª e última aula e vamos comentar um pouquinho mais sobre essa parte do machismo, como isso acontece. Então, vamos apresentar para vocês essa última aula. Muita gratidão por ter vocês comigo. Espero que tenham aproveitado de verdade essas lives. Bem, vamos ver o que está acontecendo aqui. Está tudo errado. Mas vamos mudar. Não sei o que está acontecendo. Vamos tirar daqui. Vamos para essa apresentação. Vamos mexer aqui, porque algo está tudo errado aqui. Não sei bem o que é, mas vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. Rapidamente, vamos ver se vamos poder entrar. Partilhar isso, sentar. Vamos ver se parou. Acho que agora sim nós vamos conseguir partilhar essa tela. Desculpem porque isso acontece. A gente nem sabe o que está acontecendo, mas acontece, né? Boa noite, sejam bem-vindos, então, e vamos iniciar a nossa aula. Temos do Joy Ehrman, o que ele fala. Vamos ver um depoimento. Temos que criar uma geração mais saudável de meninos. Fundador, treinador Pan-América na exibição The House of Hoods, com o Baltimore Ravens 2015, o Rock Class. O que ele diz? Para erradicar a violência masculina contra as mulheres, temos que criar uma geração mais saudável de meninos que se tornem homens, que aprendam a se conectar emocionalmente e respeitar outros seres humanos. Vejam como ele coloca, não é as mulheres em si, mas os outros seres humanos. Isso é que eu me refiro, porque nós somos iguais. É uma fala muito bem, que por detrás, o que está implícito é que não é basicamente sobre as mulheres, mas sim como criar uns seres humanos melhores e com as diferenças menos acentuadas, né? Tirar essa parte. Nós somos iguais, muito iguais, e vamos continuar crescendo nesse sentido. Muito bem, dando continuidade ao machismo, então, a dor por detrás de palavras que os rotulam, né? Que rotulam as crianças, que rotulam esses meninos, né? A tristeza, a dor que eles sentem, as palavras mal colocadas, o modo agressivo com que muitos pais lidam, sofrimento por detrás, né? É uma coisa que nós precisamos evitar. Não há nada mais eficiente para incutir e enraizar um pensamento do que a sua repetição. Sempre que nós repetirmos, nós estaremos enraizando, incutindo na mente de que isto é verdade, isto é assim. Quanto mais repetirmos uma informação, mais ela é entendida como verdadeira. Um mesmo conhecimento ou comportamento pode ser algo socialmente estipulado e não genético, mas que foi tido como natural após a sua cristalização ao longo de várias gerações. É o que aconteceu com
esse estereótipo de masculino. Pois é, isso, e o feminino também, que fica as meninas, é assim, é assim. Nós temos que tirar isso. Pois é isso o que mais acontece na criação dos meninos. Quando, desde muito jovens, eles crescem ouvindo que devem rejeitar todo e qualquer comportamento e sentimento que demonstre sensibilidade ou remeta ao que pode ser entendido como feminino. Então, trabalhar isso é muito importante. Se na primeira infância o choro e a sensibilidade dos meninos são tolerados, à medida que crescem, frases como isso é coisa de menina, homem não chora, você joga como uma menininha, vire homem, quem gosta de boneca é viado, tornam-se cada vez mais comuns. E, embora essas frases possam parecer inofensivas, se prestarmos atenção, veremos que elas renegam a possibilidade do contato com emoções ou mesmo a demonstração de uma possível vulnerabilidade masculina. E aí, então, eu já sou diferente, né? E nós todos temos sentimentos, eles também são pais. Graças a Deus, como diz no documentário, os pais hoje estão dizendo que amam seus filhos, né? Então, ao mesmo tempo, colocam a sensibilidade ligada ao feminino como algo ruim e menor. Vejam, eles nos desprestigiam por nós termos esse sentimento como se só nós tivéssemos, né? Só as mulheres tivessem isso. Né? E então é pejorativo, é ruim, é menor, não é saudável, não demonstra força, muito pelo contrário, né, pessoal? Em A Máscara em que Você Viu, The Mask You Live, em documentário disponível, então, na Netflix, a diretora Jennifer Siebel Nilsson faz uma leitura da criação dos meninos nos Estados Unidos e nos mostra como, entre eles, uma das coisas mais comuns é que eles escondam seus verdadeiros sentimentos para esquivar-se dos julgamentos discriminatórios. Essa anulação do sentir, entretanto, cria uma relação complexa com a construção da personalidade de forma inversamente proporcional ao aumento da dor do existir dessas crianças. E nem preciso falar que podemos generalizar essa leitura, né? Americana para muito de nossa cultura, inclusive aqui no Brasil, né? É o que eu venho comentando com vocês. A gente chega a essa conclusão, né? Que aqui no Brasil também é a cultura, gente, a nossa cultura, como nós comentamos na outra aula. Então, chega-se a esse absurdo, né? Então, como que nós vamos fazer essas mudanças, né? Como que nós vamos trabalhar isso? É necessário que haja mudanças. Já estão acontecendo, graças a Deus, né? Só de nós estarmos falando, como ela falou, já demonstra que nós estamos mudando, né? Todos. Há um medo, então, constante de demonstrar fragilidade, de chorar, ou de não ser suficientemente masculino para os esportes, ou depois para chamar a atenção das meninas. Então, para chamar a atenção tem que ser macho. Assim eles pensam, né? Já na adolescência, os índices de tentativas de acabar com a própria vida sobem exponencialmente. E mesmo entre amigos, os jovens não encontram um espaço adequado para desabafar. Porque lembram que eles se afastam um pouco depois de uma certa idade, eles não têm aquele amigo assim, a não ser que seja no esporte, que eles se batem, se abraçam. Então, ali tudo pode, né? Tudo é permitido. Mas afora isso, né? Você não vê essas expressões. Então, quanto mais feminino é um comportamento ou pessoa, maior o medo que ele causa
em quem tenta a todo custo mostrar-se como homem, ou provar para sua família, para o seu pai, para sua mãe que ele é. Enfim. Disso, temos como exemplo o ódio declarado aos gays, ou mesmo as sequelas posteriores relacionadas aos abusos e humilhações contra mulheres. Porque como eles têm esse machismo aflorado, eles veem na mulher fraqueza, que eles podem abusar, eles podem humilhar, e por aí vai, é uma série, daí a violência, porque é tão grande, eles se sentem donos, né, das mulheres, enfim, é uma série de questões que, daí se foi traído, se ele traiu, tudo bem, agora se foi traído, já é outra coisa, vamos tirar isso a limpo, né? Então, o machismo é muito complicado. Traz uma série de mazelas, né? Para aliviar, então, essa dor e repressão, há um aumento do entorpecimento alavancado com o uso de álcool, desvios de comportamento, problemas com a justiça, uso de drogas ilícitas, entre outras. Somam-se a isso também os sentimentos depressivos e até a ideação suicida. Bem, pessoal, o álcool está sendo cada vez mais utilizado entre os nossos jovens, né? Eles parecem que não gostam de dançar, eles não gostam de demonstrar que eles podem dançar, eles querem usar óculos, eles querem fumar, eles ficam ali naquelas turminhas de dançar, mas eles dançam. Com as meninas, não tinham as meninas para dançar, tudo mudou de uma forma tão doida que eu fico olhando, né? Olha eu falando aqui. Mas eu acho que esse mundo está muito doido em algumas coisas, né? E daí, justamente, cai nesses desvios de comportamento, vai lá, apronta, xinga, não tem ética, né? Problema com a justiça, né? Enfim, é uma série. E sem deixar, somando-se a isso, sentimentos depressivos, né? Crianças, meninos que estão ali de forma depressiva, que o pai não sabe, a mãe nem sabe o que está acontecendo, né? Mas é porque eles não falam, geralmente. Se eles falassem, que bom se nós pudéssemos ouvir sempre, né? O que eles têm a nos dizer. Temos que refletir sobre isso. Né? Então, através da fala de especialistas e do depoimento de jovens e até mesmo de detentos, né? Como foi o caso do documentário, explora a criação das pessoas relacionando-se com as suas posteriores condutas violentas. Então, como tudo tem uma história, né? A criação, o que a pessoa sofre, o que eles passam. Então, cada um traz embutido em si uma historicidade. Precisamos pensar com carinho sobre isso. Refletir, enfim. A tristeza deles é vista quando eles começam a falar e choram e sabem que a vida deles se torna difícil, ao bullying, enfim. Nessa máscara que você vive, eu vou trazer para vocês um vídeo que é muito interessante de escutar, porque não está dando para acessar, mas vamos lá. Eu só vou fazer, ele vai falar uma fala bem rapidíssima, né? Ele vai dizer para nós o que ele pensa dessa masculinidade, como que ela é vista, como que ela é sentida, né? Então, vamos escutar essa fala. É o Por Dentro da Tela. Eu me chamo Albert e no vídeo de hoje vamos falar sobre o documentário A Máscara em que Você Vive.
Dirigido por Jennifer Nilsson, A Máscara em que Você Vive mostra a profunda crise que a masculinidade está passando. Traçando um panorama desde a infância, especialistas vão mostrando que, em questão de poucos anos, os meninos começam a se afastar de tudo o que é considerado feminino. Isso fica claro quando o sociólogo e educador, o Dr. Michael Kimmel, dá o seguinte exemplo. Se você se aproximar de um grupo de meninos que estejam brincando e perguntar quem é mulherzinha, eles rapidamente vão falar que não são, ou então vão apontar para um outro menino. O problema está em reforçar as diferenças entre as diversas expressões de feminilidade e masculinidade. Para se ter uma ideia, o psicólogo Dr. Malcolm Thompson diz que há muito mais em comum entre essas expressões do que distinções. Mas são justamente esses pequenos contrastes que alimentam os estereótipos. O resultado disso é forçar para os meninos como eles devem agir, pelo que devem se interessar e como devem se expressar. We are becoming much more bifurcated in terms of hypermasculinity and hyperfemininity. Girls' products have become much pinker and boys' products have become much more camo and much more violent. Os filmes, os jogos, a publicidade e outras mídias só reforçam um padrão de comportamento que é altamente tóxico. As consequências dessa pressão social, por exemplo, aparecem em meninos que sofrem bullying, ou por não se comportar como bando, ou por não mostrar interesse pelos mesmos assuntos, ou qualquer coisa diferente que o destaque dos demais. Os meninos e adolescentes pressionados por esse sistema se tornarão homens que irão reforçar este padrão em sua vida e irão influenciar outros meninos e adolescentes. You gotta go in there, you gotta be tough, but you can't be sissing out. Segundo o dossiê Brand Lab de 2018 sobre a masculinidade aqui no Brasil, os homens se suicidam quase 4 vezes mais que as mulheres. São vítimas de violência 10 vezes mais e correm mais risco de morrerem entre os 15 e 19 anos. O peso de se viver nesse cenário é se esconder atrás de uma máscara. Um simples exercício criado pelo professor Ashanti Brandt revelou que os adolescentes escondem diariamente sentimentos como raiva, ódio e tristeza profunda. Quero deixar 2 indicações importantes para você. A primeira é que assista o documentário A Máscara em que Você Vive. Ele vai te dar um panorama do que um ciclo vicioso de masculinidade tóxica tem causado em nossas vidas. A segunda é que, se você precisa conversar com alguém, procure orientação profissional. As pessoas, por mais boas intenções que tenham, não terão o preparo e as ferramentas para te ajudar. E se você precisa de apoio agora, procure o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Realiza apoio emocional, atendendo gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo, seja por telefone, e-mail ou chat 24 horas por dia. Todas essas informações estão na descrição do vídeo. Até semana que vem. Vejam, eu deixei o link, vocês poderão assistir esse vídeo. E veja, é bem como ele falou, né? Nós temos que essas análises, essas atitudes, essa convivência tóxica, né? Essas falas que, né, fazem emergir muitas coisas ruins. Então, ele diz como entrar em contato, se você está precisando, pelo telefone 188, né? CVV. E tem uma série de orientações que eles passam ao você ligar, eles conversam diretamente com eles, né? Isso até os nossos jovens, nós podemos fazer um trabalho, eu digo sempre a sala de aula, né? Trabalhando os temas transversais, como nesse modo de contextualizar esses documentários com eles, para que eles também possam ter opinião, formar, discutir, fazer assembleias sobre isso, discutir essa diversidade, discutir, deixar alguns depoimentos, que mesmo que não precisam ser depoimentos assinados, né? Podem ser falas avulsas, né? Que a gente retira.
sem ninguém se expor, e isso é importante, se tem sempre aqueles que não querem se expor. Há várias atividades que nós podemos estar trabalhando para sair dessa coisa ruim. Agora mesmo, nós estávamos numa sala de aula e uma menina se expressou lá, e daí estavam começando a se beijar e tal, e o menino já começou com aquelas coisas assim, meio machista e coisa, e daí na frente das meninas, na frente de todos os seres humanos ali presentes, numa fala exacerbada, e eu disse, por que você está falando isso, né? Você deve nos respeitar você, o teu colega, a tua colega, a professora, o professor que está aqui. Essa não é uma fala condizente com alguém que compreende e é educado e sabe que nós somos seres humanos, né? Que somos diferentes em pequenas coisas, e você está nos desrespeitando. Então, e aí ele parou. Então, eu acho que isso, nós devemos ter essas atitudes assim, não aceitar tudo que estão falando, né? Nos meninos também, eles têm que aprender que tem que saber falar, tem que começar a pensar diferente. E nada melhor do que um trabalho assim, para que eles compreendam um pouco, né, tudo o que eles estão fazendo, que não é, digamos, correto, né? Eu tenho um vídeo aqui com os meninos, e ele leva um tempão, mas vocês vão achar ele maravilhoso. Nesse vídeo, essa fala é fantástica. Eles têm uma forma de depoimentos que vocês não vão acreditar como é interessante ouvi-los, e daí você está ali presente. Eu digo, meu Deus do céu, como pode, né? São fronteiras no tempo que apresenta esse vídeo. São depoimentos, são discussões marcadas com uma propriedade, pessoal, que vocês vão ficar encantados. Esses meninos, a fala deles, vocês vão escutando, você vai analisando, meu Deus do céu, é bem assim mesmo. Como que pode acontecer isso? Mas então, eu vou deixar, é um podcast que eles fizeram. Eu acho que eu não vou nem competir com eles. Mas é um podcast maravilhoso, tá bom? Vamos lá, então, deixa... Umas coisas que colocaram na minha cabeça desde muito cedo. Aqui comigo para esse podcast de desabafo, de abertura de coração, está comigo Marcelo, do Fronteiras do Tempo. Olá a todos vocês, e vamos ver se eu vou ter coragem de tirar a máscara hoje aqui. Maravilha, e também está comigo, também do Fronteiras do Tempo, hoje eu roubei todo mundo lá do Fronteiras, meu querido amigo CA. Olá, aqui quem fala é o CA. Prazer participar novamente aqui. E se você conhecesse o CA de verdade, você saberia que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos reunidos aqui os três para debater um documentário, um dos melhores documentários que eu já assisti. Hoje, querido ouvinte, vamos falar sobre The Mask You Live In, que é um documentário de 2015 que fala sobre machismo, mas ele dá um foco maior no machismo em relação a nós homens. Sim, o machismo também traz problemas, também é prejudicial para nós, e a gente vai começar a comentar esse documentário e as questões relacionadas a ele logo após a vinheta. Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Sejam bem-vindos de volta, queridos ouvintes. Estamos aí em mais uma semana de debates psicológicos, de debates históricos, de debates sobre cinema. Aqui no Meia Entrada, você sabe, a gente não se previne de nada, a gente não se furta, a gente não evita nenhum tipo de assunto. Essa semana, como vocês já estão acostumados, nós reunimos um time aqui para discutir um assunto muito importante e um assunto muito delicado também. Eu falei na abertura que a gente vai conversar sobre machismo e hoje nós vamos usar como pano de fundo o documentário The Mask You Live In, um documentário que, se você ouvinte não conhece, recomendo muito, muito, muito que você assista. É um documentário de 2015 que vai tratar do machismo, se focando mais nos efeitos que ele traz em relação a nós homens. A gente sabe que o machismo é um tema muito importante, o feminismo vem gritando essa importância para todos ouvirem, a gente sabe que as mulheres sofrem muito com o machismo, mas esse documentário traz um ponto curioso, que eu até estava conversando em off aqui com os meninos, eu não tinha, até eu assistir esse documentário, me deparado com os efeitos maléficos que o machismo tem para nós homens. Então, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre como que a gente lida com o machismo, qual foi o impacto de assistir esse documentário, e principalmente o CA e o Marcelo vão conversar um pouquinho sobre como que é a paternidade, levando em conta essas questões. Para a gente começar aqui a discussão de hoje, eu queria que você, CA, e você, Marcelo, colocassem para mim qual é a relação de vocês com esse tema do machismo, só para a gente aquecer os motores aqui. O que vem na cabeça de cara quando vocês pensam sobre esse tema? O que vocês gostariam de falar de cara aqui para a gente começar o debate? Então, Renan, quando eu penso nesse tema, e viu, Renanzinho, isso aqui é a crossover que chama. Tá certa a definição. O equipe completa do Fronteiras do Tempo aqui pela primeira vez numa entrada. É praticamente Fronteiras comigo. Mas vamos lá. Olha aí, ó o spoiler. Não estraga a surpresa. Como historiador, né, bem interessante. Aí eu vou começar primeiro como um lado mais intelectual, acadêmico, né, embora ele não se separe do que eu sou quanto pessoa. Mas quando eu penso no tema como historiador, vem, obviamente, de cara a forma como nós somos construídos no tempo, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, né? E como que as temporalidades constroem subjetividades, né? A ideia de masculino e feminino é uma subjetividade construída no tempo. Não é algo que é naturalmente dado. A gente não nasce... Nós nascemos biologicamente com sexo, masculino ou feminino, são dois, nós somos binários nesse sentido, mas a maneira como na sociedade a gente constrói o que é homem e o que é mulher varia muito de lugar no espaço e no tempo. Então, a primeira coisa, quando penso no machismo de um ponto de vista acadêmico, é justamente pensar nisso como uma construção histórica e social. Por outro lado, né, quando a gente pensa na vivência, na minha experiência temporal aqui, tem vários elementos a qual eu vivi ao longo da minha vida, que trouxeram problemas pessoais, e que eu só fui perceber que esses problemas pessoais que me causaram foram causados com o machismo quando eu entendi o que era o machismo. Então, o machismo, para mim, ele é tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Ô, louco, meu! Ô, louquinho, meu! Louquinho, meu! Eu pensei de um jeito muito parecido com o seu, Cé. Eu acho que se eu tivesse falado antes, a gente teria falado a mesma coisa, porque eu estava pensando
que acontece é que você olha para sua vida assim, de maneira retrospectiva, tentando entender umas situações que você passou, que você começa a entender que era o machismo, que era racismo, né? Isso depende de um amadurecimento intelectual que só vem com o tempo, né? Então, de fato, e esse documentário, por exemplo, me ajudou a fazer uma reflexão parecida com o que eu já tinha feito sobre o racismo, mas que é essa de pensar na sua infância, no que foi dito para você na infância, né, no que as pessoas disseram para você, o que podia, o que não podia, né? Essa frase que o Renan usou no começo, ela é muito, muito válida, eu acho que eu diria que é para quase todos os homens, que é isso, que é as coisas que colocam na nossa cabeça quando a gente é criança, né? Então, eu me lembro essa coisa, pensando assim agora pessoalmente, né? Não vou repetir o que você falou, porque eu concordo muito, porque a construção das masculinidades é histórica, né? Então, o que é ser homem hoje não é a mesma coisa que era ser homem há 100 anos atrás. Mas é coisa que se coloca na nossa cabeça desde criança que vai afetar, quando ela entra em contradição com a maneira como nós queremos ser, né? Acaba gerando uma série de frustrações, de uma angústia mesmo, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho muito aquela coisa assim, que eu era... momentos revelações, né? Eu era Agora vai. Agora começou, vai. Traz aí um copo de cachaça. Pronto. Não tô brincando. Quem dera se tivesse, mas não tem. Enfim. Foi, por exemplo, essa coisa de que homem não chora, né? Então eu era assim, até uns 6, 7 anos eu ficava com aquela coisa, não, a manteiga derretida, chorava, qualquer coisa e tal. Aí tantas pessoas falarem, né? Aí você acaba ficando, e aí eu fiquei muitos e muitos anos evitando isso ao máximo, assim. Até hoje sinto com uma dificuldade, assim, você fica querendo controlar as emoções a todo momento. Eu acho que isso é uma coisa que depende muito, né? Tem gente que consegue que controla mais ou menos, enfim, mas eu fui criando uma estratégia para controlar sempre, que é muito ruim, né? Todo mundo sabe, e o documentário fala um pouco disso também. Mas acho que essa foi uma das primeiras vivências que eu tive, assim, com essa coisa de moldar, assim, o que é ser homem, o que é ser macho, né? E foi aqui que com certeza me causou maior impacto, né, na vida adulta. Eu acho muito complicado, né, quando esse tema é um tema muito delicado, de modo geral, e esse documentário e esse tema, eles mexem muito comigo, porque eu acho que a gente começa a entender o que é o machismo depois de uma certa idade, porém, a gente passa a ser fruto, né, uma consequência ou influenciado pelo machismo muito antes, como vocês falaram, da gente entender realmente o que está acontecendo, né? Então, até a gente criar esse senso crítico, a gente acaba, de uma certa forma, absorvendo muita coisa. Então, quando eu penso assim, no que me vem à cabeça, para mim existem dois processos. Existe o processo quando eu entendi que eu não precisava ser o que as pessoas definem como homem, ou a sociedade, ou qualquer coisa assim, mas tem também o Renan com consciência olhando para trás e percebendo quanto que ele foi vítima pela primeira vez de conceitos tóxicos de masculinidade. Presinto que em determinado momento desse podcast eu e Marcelo nos abraçaremos, porque essa coisa de chorar, eu tenho um fato específico na minha vida muito relacionado a isso, assim, que aí quando a gente tiver, eu acho que o documentário ele abre ganchos para esse tipo de coisa, então eu vou voltar nisso, mas eu tenho um momento específico que eu lembro de eu ter problemas com essa questão do choro, e olhando para trás eu identifico, mas na época eu era, é difícil falar vítima, né, mas eu era muito influenciado sem ter senso crítico. Uhum. E aí isso vai voltar daqui a pouquinho, a gente fala disso também. Então eu tenho esse momento específico de eu sentir pela primeira vez, olhando para trás, de quando eu fui influenciado por isso. E eu tenho, lógico, quando esses temas começaram a entrar em voga, começaram a ficar realmente... não que eles não existissem antes, mas eles serem da pauta do dia, assim, das pessoas discutindo isso. Eu acho extremamente importante, assim, eu acho que eu luto para eu conseguir passar esse documentário no meu trabalho, porque eu tenho um contato com adolescentes, né, do sexo masculino,
um número muito grande. Eu percebo essas dificuldades, eu percebo quanto eles já estão sendo influenciados por conceitos não tão legais de machismo. Então, tem a primeira vez que eu pensei nisso, tem a primeira vez que eu consigo perceber que eu fui influenciado, mas até hoje eu vejo isso claramente, assim, nos meus alunos. E eu queria até perguntar para vocês como que é a percepção de vocês. Vocês acham que a gente está avançando? Eu sei que em relação à história é difícil a gente falar de avanço, porque não é uma coisa positivista, de progresso necessariamente. Mas vocês acham que a gente está tendo algum avanço nesse sentido? Às vezes eu acho que sim, mas eu percebo que depende muito da sala que eu entro para dar aula. Como que vocês veem isso? Assim, a gente está tendo um avanço nessas discussões? Olha, assim, eu tenho um público aqui que é de jovens, adultos jovens, né? Então, tem todo tipo de comportamento, né? Mas, assim, o que eu tenho percebido claramente, no meu caso, né? Que dou uma licenciatura em História, da parte das meninas, especificamente, eu tenho visto uma atitude que é muito mais ativa e ligada a conceitos feministas, assim, de autonomia, independência, muito fortes, assim. Isso tem aparecido muito, todo ano aparece mais, assim. Eu tenho um primeiro período que entrou agora, nesse primeiro semestre de 2019, e as meninas, elas têm um grupo lá delas, elas têm tudo 19 anos, 18, sei lá, né? Que elas são muito ativas, assim, na sala. Elas foram para uma manifestação, já está fazendo estudos e querem fazer, e sempre se posicionam, sabe, assim, são muito incisivas. Da parte dos homens, né, tô falando meninas, também tô tendo, né, as mulheres e os homens, eu acho que a gente está vivendo, no caso, ainda mais com o contexto brasileiro agora, uma certa crise da masculinidade. Uma coisa que é assim, então você tem meninas, mulheres que são muito, né, aí você tem os garotos, eles querem agradar, ou querem, mas não sabem, porque eu acho que é uma geração que ainda está nessa transição, né, de ver um novo tipo de mulher e não saber bem como lidar, porque a gente ainda, veja, a gente que já é adulto há um bom tempo, a gente está tendo que aprender isso tudo. Essa geração que foi criada ainda não teve tempo de aprender, e aí eu acho que eles ficam meio perdidos. Eles dão um jeito lá, né? Mas a gente acaba virando o que as feministas costumam chamar de esquerdomacho. A gente tenta agradar, ser legal, mas acaba sendo machista do mesmo jeito. Bem por aí, né? Foi até engraçado, porque eu tava hoje, inclusive hoje, né, dando aula, né, e aí depois eu até falo disso, tem um momento do documentário que fala que é um momento específico que os homens se permitem o afeto, né? E aí eu comentei do documentário, que envolve inclusive bebida alcoólica, e aí os meninos se identificaram, né? Então eu percebi que rolou uma abertura, e aí eu falei assim, né? Eu falei, as meninas, elas têm a questão de falar o que elas sentem, as mulheres falarem uma para as outras o que elas sentem, e elas se encostam, porque a gente necessita do contato físico. É o abraço, é o afago. Já os homens não fazem isso. E aí um menino solta, o fulano aqui, quando bebe, fica passando a mão em a gente. Entendeu? Todo mundo tinha um amigo, ou já fez isso. E aí isso. todo mundo começou a rir, aí você tem que segurar a compostura, né? Porque a tua vontade é rir. E aí eu falei, porque isso, gente, é uma necessidade que a gente tem de afeto, que a gente segura isso. Porque se encostar no outro, sentir essa intimidade do toque do corpo, sem um sentido sexual, mas como um afeto, um carinho, para os homens é muito difícil. E aí eu até dei o exemplo de um político mandatário do Brasil que costuma mandar abraço hétero para as pessoas. Se a gente olhar essa figura, né, ele tem que vamos olhar a figura e esquecer, pensar, tem que ter um pouco de empatia, mas não necessariamente de concordância, né, que é um senhor de 65 anos, né, que cresceu e foi criado num meio eminentemente machista, na qual um tipo de masculinidade viril sempre foi colocada como um padrão, quer dizer, você não pode desviar. O militar, ele não pode deixar de ser viril, ele tem que ser o macho alfa, né, porque ele é um guerreiro, ele é um lutador. E aí, essa pessoa que foi criada a vida inteira, a possibilidade de um contato físico afetuoso com outro homem, né, é ofensivo para ele.
mesmo que esse contato físico não seja um contato sexual. Né? Então a gente passa muito por isso, né? Esse conflito dessa masculinidade passa por essas diferentes percepções do que é o ser masculino que estão caminhando na rua com a gente. Inclusive quando a gente dá risada de uma situação, ou faz uma brincadeira, ou se vê numa situação mesmo dessa proximidade com o corpo de outro homem, né? Ou pessoa do mesmo sexo, numa situação que é de afeto sem sexo. Né? Mas aí a gente acaba vinculando muito isso. A gente não pode se tocar, a gente não pode falar do que a gente sente, a gente não pode chorar. Eu lembro quando eu era criança, meu pai brigou comigo, porque todo filme que eu assistia, se tinha alguma coisa que era meio emocionante, eu chorava. Tudo bem que eu chorei vendo Capitão América lá nos anos 90. De tristeza. Deve ter sido coisa horrorosa. Eu chorava. Eu acho que se eu visse hoje em dia, eu choraria também, que é muito ruim. Com certeza. E aí foi uma coisa que eu segurei, né? E aí hoje eu já não faço mais isso, né? Hoje quando o filme me emociona, eu choro mesmo e foda-se, entendeu? Eu choro e... Você chorou no final do Vingadores, que eu tô sabendo? Não, pior que não. Você não cheguei a chorar no final dos Vingadores. Né? Teve outros momentos, outros filmes que me fizeram chorar, assim. Cara, sabe que horas eu chorei no Vingadores, cara? A hora que o Homem-Formiga reencontra a filha dele, cara. Cara, essa hora eu não aguentei, eu chorei. Pode ver. Mas é uma parte foda. Essa parte é foda. Mas aí, tá vendo? Todo mundo se acabando lá no Vingadores, eu fiquei lá assim, interessante. Não, a parte final, né, eu tava de boa. Isso aí, pra mim, tava de boa. Eu não tava de boa, não. Eu fiquei bravo. Ficou bravo. Várias coisas. Mas, tô sabendo. É só escutar. Tem 33 mil postagens dele no Twitter e 2 podcasts falando desse filme. Mas, enfim. Já tá liberado falar do pai, então, né? Porque estou precisando. Achei que você ia falar que estava liberado falar do spoiler do Vingadores. Do Vingadores. Isso aí já caducou. Já caducou, pode crer. Não, mas assim, eu vou aproveitar o gancho, que eu vou juntar a fala de vocês dois no que eu ia dizer. E vamos solto aqui mesmo. Ó, o CA falou a questão do choro. Você, Marcelo, tinha mencionado também. E falando dessa coisa ainda de passado, presente, se está tendo um avanço ou não, eu percebi uma coisa, agora vai ser quase uma confissão mesmo, dentro da minha própria casa, assim. A minha relação com o meu pai, não que ele seja um cara, assim, é complicado colocar palavras, né? Mas meu pai é um cara do tempo dele. Meu pai tem 64 anos, quase a idade de um certo governante aí, e assim, meu pai, não passando pano, né, mas assim... Meu pai, ele durante muitos e muitos anos, ele foi o cara mais tóxico possível, assim, e tipo, de um tempo pra cá, ele tem melhorado bastante, assim, eu tenho que dar esse mérito, mas houve um momento, juntando choro, pai e tudo mais, que a gente já tava conversando, que me marcou muito e que gerou um certo problema que eu fui resolver isso em terapia, pra vocês terem uma ideia, assim. Durante muito tempo, até eu ter 25 anos, né, até uns 6, 7 anos atrás, eu não chorava, cara. Eu não conseguia chorar. E assim, não precisa ser psicólogo, doutor em história, qualquer coisa assim, pra gente saber que isso é algo ruim, né? E assim, eu fui pra terapia e eu conversava sobre isso. E assim, chegava no ponto, meninos, de eu ter... sei lá, amigo próximo meu da faculdade se matou e eu tinha dificuldade de chorar, sabe? Um negócio muito pesado. E assim, na terapia a gente tende a retomar coisas e existe um processo na sua memória que você começa a lembrar de coisa que você nunca se deu conta, sabe? E aí eu lembrei de um caso, e eu acho que esse caso ilustra e deve ter ouvinte que vai se identificar com isso. Eu lembrei na terapia de eu ter uns 4 para 5 anos, alguma coisa nesse sentido, e eu tava fazendo alguma coisa de errado, que com 4, 5 anos não é nada grave, né? E eu lembro da minha mãe me dar uma bronca, mas um pouquinho mais pesada, assim. Eu era, esse lance que o CA falou de tipo, eu choro mesmo e tal, eu era exatamente essa criança também, de tipo, eu chorava por qualquer coisa mesmo, assim. Falou um pouquinho mais alto comigo, meu olho enchia de lágrima. E eu lembro da minha mãe me dar essa bronca e meio que eu dar uma corrida pro meu quarto, assim, meio começando a chorar. E, cara, eu tinha 5 anos, assim, mais ou menos. Eu lembro do meu pai ir atrás de mim no quarto, chegar e falar assim, por que você tá chorando? Aí eu falei, não, porque minha mãe foi, me deu bronca. Cara, não devia ser nada sério, eu tinha 5 anos, né? Aí eu falei, minha mãe me deu bronca
E ele virou e falou assim, engole o choro. Você é marica, por acaso? Você não é marica. Então você não tem que ficar chorando, não. Quando a sua mãe te der bronca, você entende o que ela falou, pare de fazer o que ela tá falando, mas não é para chorar. E, cara, isso eu devia ter uns 5 anos, né? Eu passei 20 anos da minha vida travado de chorar, sem eu nem lembrar a origem do problema. Olha que louco isso, eu não lembrava por quê. E eu fiquei dos 5 aos 25 anos sem conseguir chorar. Hoje em dia eu choro, mas quando meu pai tá por perto ainda rola uma certa dificuldade, assim. E só em terapia, 20 anos depois, que eu fui descobrir que eu tinha essa trava de chorar, porque em algum momento uma figura de autoridade, um modelo do que é ser homem, né, que rola tudo isso que a gente vai falar depois, aí essa pessoa falou para mim que chorar não era certo, que eu tinha que entender racionalmente, mas essa demonstração de emoção, ela não deveria acontecer. E aí entra no que eu tava falando no comecinho, de tipo, na época eu não entendi o quanto isso era prejudicial. Depois que eu comecei a entender e estudar sobre isso, eu olhei para trás e eu falei, cara, o quanto isso foi definidor de muita coisa, assim. E vendo o documentário, que depois a gente vai aprofundar, o CA também falou isso, né? Eu tive várias situações que eu falei, porra, eu passei por isso, sabe? Então, mais um motivo para esse documentário precisar ser passado, sabe? Porque tem um monte de gente que passou por aquilo que vai ver que isso não é estranho, que você não tá errado, que o que você sentiu é normal. Então, assim, isso é muito delicado para mim por conta muito do que eu lembro em relação ao meu pai e tal, mas eu acho que é muito útil, né? É muito útil. Eu acho que o documentário ilustra muitas coisas, assim. Vocês tiveram alguma relação que vocês lembrem e tal, com figuras masculinas próximas? Eu tive, cara, pais. Meu pai nem tanto, meu pai acho que era um cara mais assim. Ele é meio riporonga, sabe? Assim, era um cara que eu cresci, ele ficava ouvindo Zé Ramalho e Raul Seixas. Mas assim, ele era. Então, eu acho que ele tinha uma certa abertura, apesar de não teorizar sobre isso, ele não cobrava muito dessas coisas. Mas não precisava, porque eu tinha porrada de primo e que ficava o tempo inteiro enchendo o saco, falando que você é mulherzinha, que vai chorar mesmo. E fica assim, criança é ruim, né? Quando é só criança. Cara, e assim, eu tenho até dó do meu filho, mas eu não posso fazer nada. Mas é assim, elas ficam lá e enchem o saco, aí não tem nenhum adulto vendo, e eles fala as piores coisas, cara. Então, essa coisa de chorar mesmo era assim, tipo, eu tinha primos, esses coleguinhas de rua, assim, que era assim, o prazer dos caras era me fazer chorar, entendeu? Assim, isso eu tive mais de um. Então, quando eu até vendo o documentário, eu pensava muito nisso também, essa coisa de que é isso, é uma hora que você não tem amigos, que nada serve. Eu preferia ficar brincando com as meninas, cara, por exemplo, que era outro problema. Né? Eu achava muito mais legal quando eu tinha essa oportunidade de ficar perto das meninas, e é uma coisa que acabou tendo um impacto grande na minha vida, porque eu sempre tive mais amigas mulheres, até uma certa época da vida, porque também, aí quando você chega ali 17, 18 anos, dá uma mudada, assim, aí eu meio que tentei virar um machinho, assim, sabe? Mas, enfim, essa coisa de criança da sociabilidade me marcou muito, assim, mais até do que a questão paterna. Mas eu não sei também, porque assim, eu nunca fiz terapia. Agora que você falou essa coisa da terapia, eu fiquei pensando, caramba, acho que eu tenho que... Eu fiz uma vez, mas assim, eu fiquei com raiva da minha psicóloga e fui embora, cara. Mas me falaram que isso é meio normal. Assim, eu fui tipo um mês, aí ela falou umas coisas que eu não queria ouvir, aí eu fiquei inventando mil desculpas e nunca mais voltei. Acontece. Enfim. Então não sei, pode ser que tenha. Acho que tem coisa sempre da família, né? Porque são as pessoas mais próximas. E aí eu acabei me identificando muito também com essas questões que apareceram ali no documentário. Eu acho que é difícil alguém que não se identifica com nada ali, né? Porque eles falam de tudo. De todas as maneiras como de tudo, né? Não dá pra falar de tudo. Mas de muitas as questões que influenciam assim, na criação do menino, né? E a gente se vê aqueles meninos. Porra, aquelas primeiras cenas com os meninos, a criança. Eu fico muito emocionado, cara. Porque é muito. Sim. É muita responsabilidade. Padrões, não, e eu me sinto hoje em dia essa responsabilidade, né, cara, de não traumatizar o garoto, sim, ao mesmo tempo. Sei lá, fazer o quê também, né? Enfim, fiquei por aí. E você, Ceazinho?
Isso aí, eu, assim, da infância, né, tirando essa coisa do chorar nos filmes, né, porque eu chorava e isso pegava meio mal, né, a questão do choro também, né, até o final do século XIX, chorar em público não era ato de vergonha, depois passa a ser, e é algo que tem que ser feito de maneira secreta. Então, se o homem chorar, então, é um fim, né? O homem não deve chorar, o homem não chora, né? O homem não demonstra emoção. Né? Mas eu tive a minha história que envolve essa questão, ela muito na minha adolescência, foi uma parte que eu me identifiquei bastante. Né? O Beraba me conheceu na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, você lembra o filé de borboleta, né? Que eu era, assim, eu tenho 1,77 m e na faculdade eu pesava 54 quilos. Hoje eu tenho 75 quilos, um pouquinho de gordura no fígado e colesterol alto, mas não veio pro seu caso. 37 anos, tá chegando perto dos 40, metabolismo mais lento, mas quando eu era adolescente, eu sempre fui muito magro, mas muito magro. Para engordar, para ficar magro, eu precisava engordar uns 10 quilos. Então eu não tinha o corpo padrão masculino, né? Eu era muito magro. Né? Embora em determinado momento eu praticava muito esporte, então tinha certa definição, mas mesmo assim muito magro. E eu sempre tive os meus gestos sempre foram gestos muito delicados, né? Então eu movimento muito as mãos. A gente zoava muito sempre, cara. Foi mal. Não, mas na faculdade pro mim já era, eu tava em outro momento, né? Não, cara, a gente era ruim mesmo. A gente era ruim mesmo. A gente era homofóbico, a gente fazia piada nada a ver. Não, eu lembrei de uma história, eu tava lembrando disso vendo um documentário, um amigo nosso, não vou falar o nome, um amigo muito próximo nosso da época de faculdade, que teve um dia que a gente tava fazendo uma viagem e ele se abriu, dizendo que se sentia muito carente e tal, puta, a gente ficou zoando o cara, entendeu? A gente já tinha mais de 20, a gente já os próximos dos 20 anos ali, né? E uma pessoa extremamente querida, né? Então hoje eu até se eu encontrasse ele novamente, eu pediria desculpa por esse momento, sabe? Porque vendo esse documentário, eu já adulto falei, caralho, como eu fui escroto com o cara, sabe? Eu zoei um momento de abertura, ele se abriu, né? Uma coisa que as pessoas não fazem, né? Não. E eu tava falando da minha adolescência, eu tava na 7ª série, assim, eu lembro até hoje, 13 anos, aquele momento que você tá aquela voz, professor, faz assim, professor. E aí foram 2 momentos, assim, que foram cruciais, assim, eu tava na escola, aí tava no meio da aula, foi 2 momentos de aula de história em 2 dias diferentes, né, mesma professora, aula de história, que coisa, né, e aí eu encostei num amigo, fui encostar nele, assim, encostei no braço dele, e ele era um grande tirador de sarro, pra não usar o termo filho da puta, quer dizer, aí eu toquei nele, aí ele virou assim, César, para de passar a mão no meu peito, seu boiola, né? E aí a sala inteira começou a me chamar de boiola, né? E o ano inteiro, né? Eu sofri bullying por causa disso. E teve um outro momento, aconteceu assim, na semana seguinte, eu tinha um amigo, nem sei onde ele anda, chamava Pierre, chama-se Pierre, mas eu não sei mesmo onde ele tá. E eu tava conversando com o Pierre, e aí a gente tava falando da novela Tieta. E eu adorava aquela personagem que era a Sinira, né? E ela tinha um bordão. Imagina o professor Girafales na frente falando daquela puta zona, aí vai o Chaves, bate na mesa e fala, eu quero é homem! Ai, meu Deus. Aí o bullying piorou, assim, foi bem... Esse ano, eu lembro, foi um ano bem difícil. Porque, assim, não tinha ninguém na escola que não me chamasse de boiola. Né? E para um menino de 13 anos de idade, né, que está descobrindo a sua sexualidade, né, tá ali tentando afirmar uma masculinidade, e aí, naquele momento, ali nos anos 90, quer dizer, para um menino ser chamado de gay ou afeminado, e isso é um problema do masculino, né, quer dizer, o homem afeminado, que é misógino, né, que é ódio contra coisas que são das mulheres, ele é diminuído. Na maneira que no momento você está querendo se enturmar, se afirmar, então isso sempre foi muito ruim para mim, assim, foi um bullying muito forte que eu sofri, depois superei, isso, né, mas naquele ano foi um ano muito difícil. Temos que parar, porque o nosso tempo também de aula, mas vocês vejam que a gente tem vontade de continuar. Eu assisti todo ele, mas é fantástico, né? As coisas que acontecem, e vejam quando eles conseguem fazer essa fala, fazer
essa análise, refletir um pouco sobre os acontecimentos, e olha como eles vão falando, e olha como eles vão se inteirando. Então, vejam vocês fazerem isso numa sala de aula, fazerem com os jovens, vejam como seria interessante. Eles, claro, já são doutores, já são especialistas na área de história, né? Um é doutor, o outro é mestrando, e eles já têm uma caminhada, né? Eles trabalham em licenciatura em História, e eles já dão aula, e eles já têm uma vivência maior. Mas vejam eles contando a vida deles, né? Que depois vai começar a fazer do documentário com alguns meninos. Mas é muito... Você começa a escutar, e que bem como ele falou. Por que eu fiz isso com aquele menino? Por que né, eu fui machista? Por que eu não falei diferente, né? E se tu conversar e escutar esse vídeo, a gente fica se perguntando, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu digo isso para a criatura? Né? Como que em um dado momento eu fiz essa fala? Né? E assim permanece esse podcast deles, que é muito interessante, tem aqui, vai ficar gravado, vocês podem acessar, vocês podem escutar ele todo, e nós só vimos 30 minutos, e temos mais 1 hora pela frente, 1h10 quase, mas é muito interessante, a vontade de não desligar, não parar, né? Vamos ter 2 horas de aula. Eu espero que vocês podem retomar e assistir novamente, porque é muito interessante. Daí, uma forma de trabalhar, né? E eles disseram que iam fazer, eu disse que iam fazer um podcast muito melhor que o meu, e veja, é verdade. Um podcast maravilhoso, né? Com entrevistas, né? Com música. Enfim, os meninos, né, eles sabem lidar com a coisa, eles trabalham com cinema, eles é outro departamento, né? Não é uma Sônia, professora, que está aprendendo recém a conduzir essas novas tecnologias. Mas então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês, né, a oportunidade, vocês estarem aqui comigo, né? Obrigada pelo companheirismo, obrigada pelo carinho, obrigada pela amizade, muita gratidão, um grande abraço, cada um que entrou, que fez seus comentários, que me auxiliou nesse momento, porque é muito difícil a gente conseguir colaboradores, né, que sigam conosco, que vejam nossas aulas, que digam alguma coisa, que, enfim, mas muita gratidão. Um grande abraço, esse é meu último estágio, estou feliz, espero que eu seja aprovada, que tenha saído a contento, e espero que vocês, de alguma forma, tenham gostado, tenham aprendido, tenham crescido, pelo menos como seres humanos, como conhecimento de vida, enfim. Eu só tenho muita gratidão e agradeço a todos o carinho e a atenção. Obrigada, amizade principalmente. E estamos, então, nos despedimos aqui, com um grande beijo, um abraço caloroso, um grande abraço, e obrigada por estarem aqui junto comigo. Um beijo, um grande beijo. Até breve, né? Aqui é assim que nós devemos nos falar. Até breve. Um beijo no coração.